Manassés aqui, vou colocá-la aqui dentro, ó. Eu acho que esqueci de colocar meia tribo de Manassés, tá? Manassés. Aqui na região Canaã, nós vamos ter também aqui essa outra meia tribo, porque se meia tribo está na região oriental Transjordânia, que é do outro lado do Jordão, nós temos outra meia tribo aqui na região de Canaã. Então nós temos aqui a meia tribo de Manassés. Deixa eu colocar aqui Manassés, certo? Qual a outra tribo que fica nessa região? Nós temos também Efraim, ó, Efraim, tá bom? Efraim. A outra tribo que nós temos é Benjamim, tá? Benjamim. A outra que nós temos também é a tribo de Dan. Tá certo, pessoal? Então o grupo do centro é formado por Isacar, Manassés, Efraim, Benjamim e Dan. Então nós temos 3 tribos na região norte, no grupo do centro, que depois é conhecido, grupo do norte, perdão, que depois é conhecido como região da Galileia. Nós temos aqui 5 tribos na região do centro, que mais na frente ela é chamada como região da Samaria. Vocês vão lembrar bastante disso aqui, que a Bíblia fala muito, né? Jesus era necessário passar por Samaria, lembra? Por quê? Porque ele saía da região sul para ir para o norte, era necessário passar por essa região, não tinha como, porque aqui é regiões montanhosas. Então a região de Samaria, certo? Esse então é o grupo do centro, tá certo? Grupo do centro, que mais tarde a região era chamada de região da Samaria. Beleza, pessoal? Espero que vocês consigam ir anotando e acompanhando aí, tá certo? Colocando muita informação aqui, mas está passo a passo para que vocês possam compreender. Se nós temos as tribos da região do grupo do norte, grupo do centro, aqui nós temos as tribos do grupo do sul. Então nós temos aqui o grupo do sul. Observem que Mar Morto está aqui, Mar Galileia está aqui e o Jordão está no meio. O grupo do sul fica do Mar Morto para baixo, mais fácil localizar, tá certo? Porque dividimos a região em norte, sul, leste e oeste, tá? Então vamos lá, grupo do sul, nós temos aqui 2 tribos somente. Quais são as 2 tribos? Judá e Simeão. Então, pessoal, nós temos quantas tribos aqui? 2, Judá e Simeão, no grupo do sul. E essa região, mais tarde, ela é chamada de região da Judéia, tá? Essa região sul é chamada como região da Judéia mais para frente, tá bom? Judéia. Então nós temos grupo do norte, 3, Naftali, Aser, Zebulon, mais tarde chamado de região da Galileia. Nós temos grupo do centro, Isacar, Manassés, Efraim, Benjamim e Dan, mais tarde a região é chamada de região de Samaria. Grupo do sul, 2 tribos, Judá e Simeão, mais para frente é chamada de região da Judéia, tá bom? Lembrando que nós temos na região oriental Transjordânia, que é do outro lado do Rio Jordão, nós temos Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Meia tribo está aqui no grupo do centro e meia tribo está também aqui na região Transjordânia. Nós vamos seguindo aqui com a nossa aula. Então, só para a gente poder compreender melhor aqui, tá certo? Nós temos aqui, nessa imagem que eu vou disponibilizar no grupo para vocês, nós temos aqui facilmente a localização. Grupo do norte, ó, Aser, Zebulon e Naftali, como já expliquei agora, tá? Grupo do centro, nós temos aqui Manassés, Dan, Efraim, Benjamim, tá? E Isacar também. E no grupo do sul nós temos Judá e Simeão, tá? E na região Transjordânia, ou região oriental, que fica do outro lado do Rio Jordão, nós temos Manassés, a meia tribo de Manassés, Gade e Ruben. Vou disponibilizar essa imagem para vocês no grupo, mas essa seria a divisão das tribos de Israel
nesse período da conquista de Josué, lá quando relata que ele conquista a terra e faz a distribuição das terras. A região norte depois é chamada de região da Galileia, a região do centro é chamada de Samaria e a região sul é chamada de região da Judéia. Bom, pessoal, a imagem que vocês viram nos deu uma noção mais clara aí de como é que a região ficou dividida aí no período das conquistas da terra de Canaã pelos juízes, partindo ali de Josué. Agora eu quero falar com vocês sobre essa mesma região de Canaã na época da divisão do reino de Israel. Nós sabemos que após a morte de Salomão, né, Jeroboão e Roboão, eles passaram a governar a região. Jeroboão estabeleceu então o seu reino na região norte e Roboão estabeleceu o seu reino na região sul. Tá? É isso que veremos aqui. Então eu vou dividir a região, ó, lembre mais uma vez, tá? Vamos fazer a divisão da região norte, sul, leste e oeste, tá bom? É muito importante você fazer a divisão para você poder compreender melhor a localização aí. Então eu dividi a região norte, sul, leste, oeste. Eu vou cortar aqui, vou passar uma linha um pouquinho para cima do Mar Morto, dividindo a região praticamente ao meio, tá? É lógico que a região norte ficou com uma parte maior, tá? Vamos lá. Então, após a morte de Salomão, como eu já falei, o reino é dividido. Já passaram-se muitos anos da conquista de Josué, agora já estabeleceram o período dos reis, da monarquia, e aí nós temos então Salomão reinando após a morte de Davi, que assumiu o trono após a morte de Saul, né? Nós vamos ver que Roboão e Jeroboão assumem então a região. E os irmãos então se dividem, um vai para uma parte, outra toma conta de outra parte, dividindo o reino em reino do norte e reino do sul. Reino do norte chamado de Israel, tá? Israel é chamado reino do norte. Vou até colocar aqui para a gente ver, reino do norte. Isso, reino do norte chamado de Israel. Reino do sul é chamado de Judá, ou o reino do sul, tá certo? Isso é muito importante você tá sabendo aí. Então nós temos o reino do norte, Israel, e temos o reino do sul, chamado Judá, tá certo? Quando essa divisão acontece, nós temos aqui em cima 10 tribos que preferem e são seduzidas pela proposta de Jeroboão. Então, das 12 tribos que nós acabamos de ver quando Josué reparte aquela terra, 10 tribos preferem ficar no reino do norte. E nós temos então agora duas tribos preferem ficar no reino do sul, tá? Então eu vou citar para vocês aqui quais são as tribos então que ficam lá na região norte. Nós temos lá em cima, junto com as 10 tribos ali, nós vamos ter Ruben, tá? Nós vamos ter Gade, e as duas meias tribos, que é a de Manassés, ficam também na região norte. Nós temos aí na região norte, no reino de Israel, tá? Nós temos Isacar, Manassés, Efraim, Benjamim, Dan, tá certo? E quais as tribos que ficam na região sul? Somente duas, que é a tribo de Judá, certo? Judá e Simeão. São as duas tribos que ficam nessa região chamada de Reino do Sul. Então a região ela é repartida dessa forma. Quando nós olhamos na página de número 13, tá? Número 13, a terra então ela é tomada, certo? Nós estudamos na geografia que nessa região de cima, quando olhamos mais para o Oriente, lembra? Nós temos a Assíria, não é isso? A Assíria, nessa região aqui, tá? Mais para dentro do Oriente Médio, nós estamos estudando só a região de Canaã. A Síria, através de Senaqueribe, você vai ver registro em 1º e 2º Reis, ele invade essa região aqui. Essa região do norte, o rei Jeroboão,
ele estabelece um sistema de idolatria aqui dentro. E o que acontece? Deus pune esse povo aqui, mandando Senaqueribe. Os assírios invadem essa região aqui. Então essa região é tomada pelos assírios. Lá você vai ver no Antigo Testamento ali, profeta Elias, Eliseu, você vai ver Reis, livro de Reis, relatando sobre isso aqui. Acontece na região norte. A região Judá não é submetida a Senaqueribe. Só que é uma região que começa a zombar dos seus irmãos da região norte. Aí você vai ver Amós, você vai ver alguns profetas profetizando contra Judá. Porque eles estão felizes do reino do norte ter sido dominado pelos assírios. E como é que acontece então agora todo o trabalhar de Deus? Nós vamos ver no livro de Jeremias, os profetas maiores, que vocês estudaram lá na frente, vocês vão ver que Nabucodonosor, que está lá na Babilônia, lembra? Babilônia lá na região norte, olha só a Babilônia, região leste, Babilônia, nós vamos ter Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sai daqui da Babilônia, hoje atual Iraque, ele vem e domina a região que está dominada pelos assírios. Após isso, ele vem e domina também a região de Judá. Ou seja, toda a região agora pertence aos babilônicos. Por quê? Porque os babilônicos, então, agora, eles acabam dominando esta região. Após a reconstrução do período do cativeiro, essa região começa a ser governada pelo rei persa, né? O rei Ciro, Artaxerxes, Dario, são os reis que dominam essa região. Por quê? A Pérsia, lembra da Pérsia, que está lá na região do Oriente? A Pérsia, então a Pérsia, ela sai e domina a região, tirando o domínio de Nabucodonosor. E a Pérsia então passa a dominar toda essa região aqui. E estabelece então agora o direito dos judeus voltarem e reconstruir toda a sua história. Mas depois que a Pérsia está dominando a região, nós vamos ver os gregos com Alexandre o Grande. Ele vem e domina toda a região. Então agora surge o domínio grego, tá? Os gregos vêm e dominam toda essa região aqui e passa então a região a ser dominada pelos gregos. Após, lá no ano mais ou menos 331, nós vamos ver que, isto antes de Cristo, viu? Nós vamos ver que os gregos então, eles tomam conta dessa região aí. E nesse período que os gregos estão dominando, estabelecendo a língua grega, construindo cidades, colocando a cultura helenística e a cultura grega, nós vamos ver que há uma revolta chamada de a revolta dos Macabeus. Essa tribo, uma família dos Macabeus, esse povo, os Macabeus, se revoltam, certo? E no ano 167 a.C., certo? Eles estão então agora dominando a região. Então nós vamos ter agora os Macabeus, certo? Os Macabeus que dominam essa região que era dominada pelos gregos, e a região passa a ser tomada pelos Macabeus. Nós vamos ter essa região então dominada pelos Macabeus. Então nós não temos mais agora Reino do Sul, Reino do Norte, nós não temos mais. Nesse período agora temos a região de Samaria, de da Galileia, região de Samaria e região da Judéia. É assim que é dividida essa região logo quando os Macabeus estão dominando a terra, tomando ela dos gregos, tá certo? No ano 63 nós vamos ver aqui Pompeu. Ele é um general romano e então Roma estabelece o domínio, o expansionismo no mundo e tem por objetivo dominar essa região aqui. O que nós temos agora? Nós vamos ver os romanos, vou colocar aqui de vermelho, os romanos que acabam dominando essa região aqui. Tá certo, pessoal? Então, agora o domínio dos Macabeus é tirado e os romanos passam a governar esta região. Jesus, quando ele vem, ele nasce na região quando ela ainda é dominada pelos romanos,